Agora! Conectando. Olha lá. Olá, Camila! Que alegria! Ai, que Eu alegria. aqui. Eu é que agradeço. Eu tô super feliz, honradíssima, honradíssima Quem de estamos somos participar. nós. É uma É. felicidade. Se eu pudesse colocar aqui um filtro, eu não sou muito boa, não, mas se eu pudesse colocar um filtro, eu colocaria aqui um monte de estrelinha. Coraçãozinho, estrelinha. Tudo que você merece. E tudo que você representa. E tudo, Camila, que você representa aqui para Pernambuco, né? Eu acho que a gente, desde 2010, 2012, você veio para cá e se tornou pernambucana, né? E assim, é uma Verdade. honra quando você vem para aqui, quando você está pertinho da gente. E assim, a tecnologia tem nos ajudado, tá cada vez mais dentro da sua casa. Não é verdade? Eu estou muito É feliz, verdade. muito mesmo. Quando a clínica, né, disse, ó, Cata, a gente vai tentar uma data na agenda da Camila Torriani. Eu disse, eu estou dentro. Estou muito feliz. Muito Muito obrigada. obrigada por todo o carinho. Eu sinto daqui o carinho especial de Pernambuco. Assim, vocês sempre me recebem com tanta energia, com tanto amor, que eu sinto mesmo de longe, sinto muito perto, muita conexão com Um vocês. Obrigada calor, pelo né? respeito, pelo carinho e pela possibilidade da gente poder divulgar um pouco de conhecimento, conversar um pouco com as pessoas e trocar um pouco de energia. Valeu, Catarina. Valeu, Ah, Pepita. Camila. E Valeu, Karen. Karen, Maciel. E ontem, né, foi o seu dia, o nosso dia, né, Nosso do dia. terapeuta ocupacional. Então, assim, presente estar com você. Eu acho que não teria outra melhor forma de comemorarmos, né? E falar um pouco sobre o que é, né, a gente pode estar facilitando para os nossos pacientes aprenderem cada vez mais e acelerar esse processo que muitas vezes é visto como um processo tão longo Uhum. pela sociedade, né? Pelos alunos, pelos familiares, Pelos pelos pacientes, profissionais, né, pelos também. profissionais também. Uhum. Então, acho que vai ser muito enriquecedor. Temos Maravilha. familiares de pacientes participando, pacientes também foram convidados. Então, alunos, ex-alunos, né? Seus seguidores, que são Ah, inúmeros. ó, vou pedir para o pessoal aqui, ó, clicar nesse aviãozinho aqui e disparar para as pessoas da sua lista, avisando que a gente está aqui. Assim, mais pessoas vêm para compartilhar com a gente aqui esse momento. Então, você clica aí e clica umas 10 pessoas e manda, que assim todo mundo é avisado que a gente está por aqui. Tá joia, deixa eu ver aqui. Tá, tá, Todo mundo pode fazer tá, isso. tá. Todo mundo vai ajudando aí. Pronto. E agradecer, Camila. Eu tenho acompanhado algumas lives, né? Em especial as suas. E assim, eu queria agradecer em nome de todos os fisioterapeutas o quanto você se dedica a compartilhar o seu conhecimento, né? E eu acho que cada vez que a gente compartilha o conhecimento, a gente multiplica e a gente aprende mais. Eu sinto desde 2012, quando eu fiz o básico, boba, aqui lá no Centro de Reabilitação do IMIP, 2012, e que eu vejo isso em você. Então, assim, me espelho, né? Passei 11 anos na docência e sim, via o brilho nos seus olhos, falando não só da pesquisa, mas da clínica, da parte clínica, da importância desse paciente, né? E ver esse paciente como realmente, como o Pepita mesmo diz, né? E eu aprendo também todos os dias, como o amor de alguém. Então, assim, vamos atender os Uhum, nossos pacientes, vamos pensar uma proposta de tratamento, sempre pensando que ele é o amor de alguém. E uhum. eu vejo isso em você, por isso, com certeza, essa identificação. Que maravilha! Obrigada, Tinha que obrigada. dizer isso a você hoje. Ai, adorei essa declaração. Você sabe que as redes sociais elas só permitiram que eu assim
nutrisse e recebesse de volta uma energia ainda maior para poder dedicar o meu tempo e doar o meu tempo no compartilhamento de informações, porque parece que eu tô dando, mas, gente, o tanto que eu tô recebendo, que é de energia, que é de troca, Isso. que é de feedback, isso dá um gás para continuar muito grande. Ó, tem filho aí, né? Normal, é assim mesmo. Ela estava super curiosa para te ver, para saber quem era você. Deixa, bota ela aí, ela bota a carinha assim, a Ela gente foi faz para o assim, quarto aí pronto. agora. É. Deixei ela livre, deixei ela tranquila. Então vamos. Acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui te conhecem, já ouviram falar, mas eu queria que Uhum. Camila falasse um pouquinho dessa fisioterapeuta que você é e essa Uhum. mãe, essa Camila. Ai, essa mãe? Essa mãe. Tá bom. Sou fisioterapeuta desde 2000. Me formei pela Unicid, tenho super orgulho de falar, sempre falo. Eu não sei se eu escolhi a profissão, se a profissão me escolheu. Eu não tinha grandes. Acho que como todo super jovem, né, não sabe muito bem direito o que é a profissão, enfim. Fui descobrir a neuro no segundo ano, quando eu tive neurofisiologia, depois quando eu tive as disciplinas aplicadas, eu me apaixonei pela neuro desde o começo. E de lá para cá já são 21 anos aí de trajetória na neurofuncional, É bom né? demais. Muito Super. Assim, a gente entra na faculdade muito novo, tem que escolher uma profissão muito cedo, né? E, enfim, sorte daqueles que escolhem algo ou são escolhidos por algo que de verdade nutre e dá sentido para a vida, assim, né? Eu sinto um pouco isso. De lá para cá, eu desenvolvi minha carreira profissionalmente atendendo, estando com paciente neurológico, a docência eu comecei muito cedo, né? E a carreira acadêmica foi um pouquinho depois, assim, uns 6 anos depois que eu ingressei no mestrado, doutorado, e hoje sou professora na Escola de Educação Física e Esporte da USP, oriento mestrado e doutorado lá. Então, grande parte da minha carreira voltada para a área acadêmica, sem dúvida. Eu fiz minha formação para ser instrutora do Conceito Bobat e é onde me nutre, me conecta assim com a prática profissional, com a energia dos pacientes, com essas questões muito da identificação profissional do fisioterapeuta, né? E de lá para cá, essa mistureba aí de atuações. Sou mãe do Arthur. linda, linda. O Arthur tem 7 anos. Eu tive o Arthur depois que eu fiz o doutorado, acalmei, aquietei, entrei na universidade, aí eu planejei ser mãe do Arthur. Mãe do Arthur. Exato. Aí tem que falar do marido também, senão ele fica ultra enciumado. Esposa, mãe, Porque esposa, físio. não é? E ele fala, você não é Camila Torriani, você é Camila Torriani Pazin, é verdade, Camila Tem que Torriani Pazin, dizer. porque senão o senhor Ivan fica enciumado. Companheirão, né? Companheirão, É tá isso com aí, você super aí nas parceiro. pesquisas, Super acompanha para parceiro. onde for, né, Camila? Importante. Uai, acabamos de voltar dos Estados Unidos, foi companheiraço, largou tudo e foi. Então, acho que é isso, É né? isso mesmo. No final, a gente vai falar um pouquinho dos cursos, né? Agora a Camila voltou, tá à tona aí novamente, e a gente vai se encontrar agora em novembro, né, Camila? Ah, em São Paulo vocês vêm, É, né? Vocês vêm, sim. sem dúvida. Então vamos lá. No, I am working. Ok? Podemos então. Vamos lá. O que vocês querem saber? Tanta coisa, né? Eu acho assim, né, Camila, todas as vezes que a gente avalia um paciente, a primeira pergunta que vem à tona dos familiares é: quando ele vai voltar a aprender Uhum, determinada função? Quando ele função. vai voltar a deambular, andar? Uhum, Quando ele vai retornar a ficar de pé sozinho, a passar de sentado para de pé, beber sozinho, uhum, a se alimentar sozinho? A função, ela nos acompanha porque é isso que vai dar uma semi-independência ou independência aos nossos pacientes, não é verdade? uhum, E graças a Deus, cada vez mais, e você, né, tem participado ativamente disso, a fisioterapia ela tem se preocupado muito, neurofuncional, com os resultados, né, na parte da pesquisa, na parte clínica também, porque quando a gente fala, né,
de relação com evolução do paciente, de relação com a operadora, a gente precisa, né, tá com esses resultados quantificados e também com a satisfação da família e do próprio paciente quando cognitivamente ele compreende. Então, eu queria que você falasse assim para a gente, né, como é que a gente pode, como é que para Camila Torriani, né, a gente pode atingir entender melhor essa aprendizagem motora. A gente sabe que tem várias definições atualizadas, né, aprendizagem motora, mas como é que a gente pode, aí, como fisioterapeuta e familiar, ajudar os pacientes nesse processo? Eu entendo, Catarina, que a gente foi beber em outra área quando a gente foi absorver os conhecimentos da aprendizagem motora e trazer para reabilitação, vou falar de modo geral, né? Especificamente na fisioterapia neurofuncional. A gente foi lá na educação física, que é onde a área de aprendizagem motora foi desenvolvida, concebida, e aí a gente fica tentando importar um pouco essas definições, esses achados, né? E nos últimos 15 anos, 20 anos, a aprendizagem motora foi realmente ultrapassando os limites da educação física e realmente se adentrando dentro da área de reabilitação. Quando a gente entende que um paciente aprende uma habilidade, quando a gente entende que ele de fato aprendeu algo, ou uma pessoa, quando aprende algo, ela realmente precisa poder ser hábil a fazer aquela habilidade um tempo depois que ela praticou. Então, esse é um aspecto central. E aí, quando um familiar me pergunta quando esse paciente vai ter condições de andar de novo, quando eu posso saber se ele aprendeu ou não a andar de novo, aí a gente não pode só ir beber na fonte da aprendizagem motora. A gente cada vez mais tem que conhecer quais são os fatores prognósticos, o que tem na literatura sobre prognóstico para recuperar a marcha. Então, por exemplo, eu sei que para recuperar a marcha, a pessoa, nas primeiras 2 semanas após o AVC, tem que ter controle de tronco, tem que conseguir ficar sentada sem apoio. Eu sei, isso está na literatura. Entende? E não necessariamente na literatura de aprendizagem motora. Então, a gente tem que conhecer. Eu sei que ele precisa ter uma pontuação mínima, por exemplo, na escala de controle de tronco, que ele tem que ter uma força muscular no mínimo 3 nas primeiras 2 semanas após o AVC, nos extensores do quadril. Se eu não tiver essa informação, eu vou ficar no achismo, eu vou dizer assim, olha, e a gente já muito tempo foi baseado nisso. Olha, a gente não sabe até onde o paciente vai chegar, a gente reza para que ele chegue na melhor recuperação possível. A gente não está mentindo, é verdade, a gente torce e a gente vai investir todas as nossas fichas para que ele tenha a melhor recuperação possível. Mas eu preciso estar pautada em alguma coisa mais concreta do que só torcer e rezar. Então, torcida e reza, todo mundo vai ter das suas crenças e das suas possibilidades. Mas o fisioterapeuta precisa aprender a encontrar na literatura onde estão as informações que ele tem que extrair, quais são as medidas de avaliação quantitativas que ele vai ter que aplicar naquele paciente, ou que ele vai ter que resgatar lá do início. Por exemplo, você recebe o paciente, sei lá, 1 mês depois do AVC na sua clínica. Então, você não acompanhou ele nas 2 primeiras semanas do AVC, então você não sabe. Da sua anamnese, você pode sondar. Mas ele ficou sentado sem apoio quanto tempo depois? Mas como que foi? Mas ele caía, não caía? Você vai sondar, mas você não vai ter essa informação. Então, quando você tem acesso, de repente, ao prontuário do hospital, você pode ter acesso a essa informação. Quando você tem a sorte de conhecer quem atendeu ele, você pode tentar entrar em contato. Mas aí você vai ter que estimar. Mas se você recebeu ele 1 mês depois, você vai começar a registrar e documentar as informações que vão te dar indicativos do futuro a partir de quando você recebeu. Então, as pessoas me perguntam assim, mas como que eu escolho a escala de avaliação? Como que eu uso, quais são as melhores escalas de avaliação? E as melhores escalas de avaliação, elas vão ter relação com o desejo do teu paciente de melhorar. Então, o
que ele quer melhorar? Ou o que o familiar deseja que ele melhore? Como isso pode te dar ferramentas para daí você escolher os instrumentos de avaliação que vão te ajudar a quantificar essas melhoras? E aí a gente diz, eu vou registrar hoje e eu vou registrar, sei lá, daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses. Aí a gente tem condições de ter ferramentas para dizer, ele aprendeu a habilidade ou não? Porque aprendizagem é um filme, não é uma Não é a foto, foto. né? Então não adianta eu olhar hoje, aprendeu. Não aprendeu, desculpa. Não, porque eu preciso de um filme, significa que eu tenho que olhar ao longo do tempo. E é lógico, quanto mais duradouro for esse filme, mais robusta é a minha análise sobre a aprendizagem. Porque eu posso melhorar meu desempenho hoje, porque eu estou num ótimo dia hoje, mas amanhã eu estou com sono, eu estou com uma dosagem de medicação aumentada, eu passei por um estresse familiar, uma chateação, pronto, meu desempenho vai lá embaixo. Aí você diz, eu achei que ele tinha aprendido tal qual, não aprendeu coisa De repente não nenhuma. conseguiu reter, né? Por que não Mas está conseguindo? o desempenho, ele é afetado por tantas variáveis no dia a dia, do tipo sono, motivação, medicação, as questões emocionais. Então, não dá para avaliar num filme curtinho, num trailer, entende? A Entende? gente precisa realmente olhar numa janela temporal um pouco maior para poder afirmar quando o paciente aprendeu uma determinada habilidade. E mesmo tendo aprendido, existe oscilação no desempenho. Os familiares sempre comentam isso, né? Deve acontecer com vocês muito frequentemente. Hoje ele não tá bom. Hoje ele tá virado, né? Assim, tá preguiçoso, não quer fazer nada. Mas não quer dizer que ele piorou, não quer dizer que ele, né, não aprendeu ou não reteve, só quer dizer que naquele momento tem outras variáveis que afetam o desempenho e que se eu olhar numa janela temporal mais larga, isso vai ser diluído. Então não vai fazer diferença, né? Perfeito, perfeito. Então, essa noção da linha do tempo, ela é importante até para acalmar o coração da família, acalmar o coração do paciente e acalmar o coração do profissional, porque a gente fica agoniado querendo ver Ansioso. resultado, né? Verdade, verdade. Ansioso. Então, Perfeito. saber que o desempenho oscila, isso é normal, e se a gente traçar uma janela mais longa, a gente consegue falar um pouco mais sobre a aprendizagem. E se a gente tiver variáveis de prognóstico em mente, que vem da literatura, não tem outro lugar, vem da literatura. É Perfeito. claro, tem a minha experiência, né? Assim, a nossa experiência como clínico, claro Clínica, que né? vale. Mas valores prognósticos vêm da literatura. Aí Verdade. a gente consegue dizer um pouco mais palpável para a família sobre as possibilidades. Perfeito, Camila. E quando a gente fala desse processo de aprendizagem motora, né, existem os estágios. E o fisioterapeuta, de um modo geral, ele é preparado, né, na graduação, muitas vezes, para... E até os familiares, quando buscam algo, né, para ler, para se informar, eles focam muito um pouco em alguns sistemas, né? Então, assim, para de repente eu conseguir beber, voltar a beber um copo d'água. Eu tenho que ter força, tanto, eu tenho que ter um controle de tronco. Então, pensa-se muito na questão do sistema neuromuscular e músculo esquelético, né? E muitas vezes, a gente sabe, para atingir essa aprendizagem é necessária a integração de todos os sistemas. E Uhum. muitas vezes é negligenciado, né? E são sistemas que muitas vezes não são facilmente visíveis. A gente tenta explicar a Uhum. importância desses outros sistemas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente deles nessa construção Uhum. desse filme. Uhum. Eu acho que quando a gente tem a avaliação pautada numa queixa funcional, então, ou em uma atividade, ou em uma participação vinda do paciente, do familiar, das pessoas que estão em volta,
A gente guia a nossa avaliação, então a gente estrutura a nossa forma de pensar em cima daquela atividade, que pode ser difícil de fazer e ele quer melhorar, ou pode ainda não ser possível de ser feita e ele deseja alcançar. Aí a gente modula, né, no curto, no médio e no longo prazo, como que a gente vai lidar com a escolha desse alvo, desse foco. Mas tendo essa atividade como foco, aí o Fábio está falando que o cognitivo é muito negligenciado. Eu vou chegar exatamente nisso, você tem toda a razão, Fábio. Tendo como foco a atividade, eu preciso olhar para ela com os olhos mais amplos possíveis. Então, se eu olhar para a atividade que o paciente deseja fazer só com os olhos de que músculo faz, de que articulação está presente, de que tônus é necessário, de quanto de força é necessário, eu fico realmente muito restrita. E eu entendo que os fisioterapeutas, em especial, foram treinados para serem especialistas do sistema músculo-esquelético e neuromuscular. A gente tem que ser fera nisso. Então, se você não é, você já está atrasado. Se você não sabe biomecânica, se você não sabe fisiologia, se você não sabe cinesiologia, não, você está na roça. Porque isso você tinha que ser especialista. Só que não dá para só olhar para a atividade com esses olhos. Então, que era o que o Fábio está colocando. Eu tenho que olhar para a cognição, né? O quanto de intenção, de planejamento, de motivação, de adequação social, timing, memória é necessária, né? Para a ação, para o movimento em si, para a ação. E eu também tenho que olhar para o quanto de sensação é necessária para retroalimentar esse sistema, para auxiliar no movimento, o quanto da percepção do meu corpo, do esquema corporal, da relação do meu corpo com o espaço, com a gravidade. Então, são realmente sistemas que exercem um efeito fundamental na execução da ação. Então, o fisioterapeuta, teoricamente, foi treinado a ser especialista por um rol muito pequeno de sistemas que interferem no movimento. Então, eu atribuo várias vezes a quando a gente atende paciente por longa data e não vê melhora. Possivelmente, a gente está com a lupa num sistema só. E possivelmente os maiores problemas ou os maiores responsáveis pela dificuldade daquele paciente não estão nesse sistema. Então, virar a lupa, virar os olhos sobre um outro prisma, incluindo esses outros sistemas, e tanto os demais, quanto o sistema emocional, quanto o sistema cardiorrespiratório, quanto o sistema... Tem uma série de sistemas que realmente permeiam a ação, o movimento humano. E aí, assim, se você pensar, terapeutas ocupacionais são especialistas em cognição, são especialistas em percepção, psicólogos são especialistas em cognição. E assim, cada profissional se especializa num sistema, mas se ninguém se falar e se ninguém tiver essa noção deles integrados, a gente está comendo bola na forma de avaliar e principalmente na forma de tratar os pacientes. Eu atribuo essa a uma das razões pelas quais se diz: mas você trabalha com neuro? Ah, eu não. Neuro não. A neuro a gente não vê resultado rápido. Neuro é assim, você rala para ver uma mudançazinha sim. Todo mundo fala isso, em especial as pessoas que trabalham com esporte, com musculoesquelética, porque eles entendem que a gente não tem como ver resultados palpáveis num curto espaço de tempo. E não é verdade. A gente vê resultados palpáveis em pacientes neurológicos, desde que eu ponha a lupa no lugar certo. Desde que eu saiba colocar a lupa, mas eu também saiba me afastar com a lupa para ter a noção do todo, sistemicamente falando, e quando eu preciso eu vou lá nas partes. Né? Então, isso é importante. E eu entendo, escutamos muito isso, Pepita. A gente escuta muito isso da gente mesmo.
Nós profissionais reproduzimos muito isso. Então, eu acho que é um pouco culpa nossa, inclusive, ter essa. Eu recebo muito no Instagram a seguinte pergunta: como eu faço para desenvolver um bom raciocínio clínico? Aí eu digo assim, gente, raciocínio clínico a gente só desenvolve com a prática. Você vai a cada ano se aprimorando. Daí quando você olha para trás, você fala, melhorei meu raciocínio clínico. Porque depende de bagagem, Melhorei. mas depende de organização do raciocínio. Você não acha, Catarina? Uma estratégia de se organizar. Perfeito, Porque se perfeito. você não organizar o raciocínio, que fica preenchendo a ficha de avaliação. E eu vejo os terapeutas, e agora eu estou falando em geral dos terapeutas, aflitos para um dia de avaliação e para preencher de avaliação. A gente devia estar aí para pesquisar, para levantar hipóteses no dia da avaliação, para especular resultados, para se deixar surpreender com respostas que o paciente. Se você tiver em mente que você vai preencher uma ficha de avaliação em um dia, você já cria expectativa para o paciente que a avaliação acontece um dia só. Ele já vai querer que no segundo dia você já... Então, começa o tratamento. E avaliação e tratamento andam de mãos dadas, não é verdade? Diga. Pronto. Tem se falado muito em protocolos de intensividade na fisioterapia neurofuncional, independente do conceito, né, de tratamento. Em relação à frequência e intensidade, né? O que é que Camila pode trazer para a gente aí em relação... Como é que a gente poderia acelerar esse processo da aprendizagem motora? Olha, Catarina, eu acho a primeira coisa que é importante é a gente diferenciar um pouco volume de intensidade. Então, há um consenso, tá bom? Altas doses de intervenção são benéficas, exceto no estágio hiperagudo após um AVC e exceto nas doenças degenerativas, tá bom? Nós não... E agora, vocês estão me ouvindo? Tá, 100%. Agora sim? Vou de novo, tá? Porque essa dose é essencial. Perfeito. Aí agora vamos. Dose depende de duas variáveis, tá bom? Dose de intervenção, dose de terapia. Nos estudos, todos os estudos falam sobre dose, tá bom? Esse é o termo. Dose depende de duas variáveis. Depende de volume e de intensidade. Volume é a quantidade de exercícios, a quantidade de séries, a quantidade de repetições, o número de músculos, ok? Intensidade. Intensidade é carga. Intensidade é alavanca, intensidade é velocidade, essas coisas mudam intensidade. Então eu preciso dessa combinação. Isso significa, então, que um alto volume, em geral, alto volume, vai ser difícil fazer alta intensidade. Ou uma alta intensidade com um volume um pouco mais baixo. Especialmente para os pacientes neurológicos, a gente vai ter que equilibrar isso. Entende? Então, a maioria dos estudos trazem que sim, alto volume, né, alta dose é importante para os pacientes neurológicos, seja no treino em esteira, seja na contenção induzida, seja a intensidade do treino aeróbio. A gente precisa ter isso muito bem determinado. E isso é importante para mudar o sistema em si. Então, por exemplo, para ganhar força, então eu estou mudando o sistema musculoesquelético em si, certo. Mas isso é importante no contexto da prática da atividade.
Então, eu vou fazer um treino resistido para melhorar força, eu vou trabalhar com volume e intensidade adequados para dar a dose adequada para aquele paciente, mas só fazer o treino de força muitas vezes não permite que ele seja hábil a andar na rua, que ele seja hábil ou tenha mais resistência para aguentar ficar mais tempo em pé. E daí, de novo, a gente volta lá naquela nossa avaliação. Que é um olhar sistêmico que me diz, puxa, ele não consegue andar na rua, não é só por falta de força, não é só por baixa aptidão cardiorrespiratória, é também, mas não só. Ele não consegue andar na rua porque ele não tem boa percepção. Porque ele tem importante déficit de equilíbrio. Então, dosar a estratégia de intervenção ao longo da semana, ao longo do mês, para atingir aquela atividade, é que é importante. Muito bom. Muito Ficou legal, claro muito isso? Bom. Ficou muito legal. Camila, você sempre diz, né, que é importante durante a sessão, para atingir essa desejada aprendizagem, o repetir sem repetir, né? Uhum. E eu acho que isso é bem interessante. Você podia falar um pouquinho para nós? Você sabe que eu mudei um pouco a minha fala nos últimos tempos sobre isso? Eu mudei. Eita, agora eu vou aprender. Eu mudei, porque essa história do repetir sem repetir, ela vale até a página 2. Ela vale quando eu contextualizo. Tem algum paciente, né? Para quem? Para quem repetir sem repetir é bom? Porque se eu te contar uma historinha bem rápida agora aqui, por exemplo, meu paciente tem um importante déficit cognitivo, pontua na MOCA 24, no Mini-Mental 22, tem um importante déficit atencional e está começando a apresentar sinais de demência. Daí eu te digo, gente, o que eu mais desejo com esse paciente é repetir, repetindo. Porque eu quero que ele seja hábil ao menos de aquela atividade, repeti-la com consistência. Porque vai dar independência para aquela atividade. Então, essa questão do repetir sem repetir, ela foi muito propagada por aí. E quando o Bernstein falou isso, gente, ele não estava nem de longe, nem sabia que era paciente neurológico, o que era alteração cognitiva. Tipo importar uma informação que veio de outro contexto para esse contexto, sem, na verdade, a gente refletir. Então, pacientes que estão demenciando, que estão degenerando, pacientes que estão perdendo habilidades, pacientes que têm importantes déficits cognitivos, eu desejo repetir, repetindo, porque eu quero todo dia chegar, quero contextualizar o dia, o horário com ele, quero que ele ache o calendário, eu vou repetir toda a sessão, não vou mudar, porque quando eu mudo, agora eu vou falar de criança, eu não tenho experiência com criança, mas isso vale para autista, crianças com TEA, isso vale para algumas crianças também com síndrome de Down. Quando você sai da rota, você desestrutura esse paciente. Então, tem pacientes que precisam de repetição. Excetuando esses pacientes, é claro que é importante dar variabilidade. Variabilidade permite adequação, ajuste aos diferentes contextos. Então, é claro que é importante dar variabilidade. E dar variabilidade é repetir dentro de uma lógica, com um propósito, com uma meta, mas permitindo pequenas variações. A gente varia nos parâmetros do movimento. Então, eu posso variar. O que é parâmetro de movimento? Força,
Distância, velocidade, são parâmetros. Então, quando eu proponho uma tarefa parecida com aquela que eu já pratiquei com o paciente, mas eu mudo esses parâmetros do movimento, eu estou, de fato, trazendo essa variabilidade, essa repetição sem repetição. Mas a gente taxar que o legal é repetição sem repetição, eu não taxo mais já há alguns anos, a partir dessa reflexão que realmente me fez pensar assim, que a gente fica importando conhecimentos da área de controle motor, da área de aprendizagem motora, mas sem ajustar para as necessidades da neurofuncional. Daí não funciona muito, entendeu? E aí esses conceitos, eles têm que ser investigados em termos de pesquisa na neurofuncional, para daí a gente poder falar sobre eles com mais propriedade, né? Isso, ó, aqui o Fábio está falando, o Bernstein estava falando da variação entre as tentativas dentro da tarefa que ele estava analisando, que era uma tarefa de bater o martelo, né? Bater o martelo. É isso aí, né? Muito legal. Outro contexto, legal, né? Muito... Então, eu diria assim, em princípio, para os terapeutas, parcimônia quando a gente traz informações importadas dessas outras áreas para a reabilitação, do tipo a área de controle, a área de aprendizagem. Cuidado, porque não é facinho assim de trazer e já aplicar, né? Aplicar. Legal, Camila. Eu vou até mudar aqui um pouquinho o roteiro. No Bobat básico, nós tivemos um paciente, ele tinha tido um trauma crânioencefálico, inclusive ontem, um post seu no Insta, tinha uma foto dele no curso, e ele teve de costinha, né? Assim, de costa, assim. E eu lembro muito desse paciente. Vídeo que a cada computador que eu troco, esse vídeo, ele tá em HD externo, enfim. Ele foi editado, é um vídeo super longo, onde Camila, numa prática do curso, ele entrava na cadeira de rodas, num ginásio de fisioterapia, e você esperou em torno de 40 minutos na prática, todo mundo assistindo, o planejamento desse paciente. Você esperou que ele, através de perguntas, né, através de uma análise crítica dele, se ele estava acertando, se ele estava errando, como é que ele poderia entrar e chegar até o tablado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do esperar para essa aprendizagem, que muitas vezes não acontece durante... que muitas vezes a gente tem pouco tempo, né, dentro da nossa realidade, muitas vezes. Nem todo mundo tem uma realidade de um tempo longo com o paciente. E a gente necessita, e muitas vezes a família, o cuidador, o próprio paciente diz, poxa, ela vai ficar realmente nisso? Até quando? Você sabe que foi mesmo uma situação marcante, um paciente marcante, em especial pela evolução que ele teve hoje em dia, o quanto ele se recuperou, né? Eu recebo sempre das meninas vídeos dele, enfim. Mas essa questão da... Inclusive, ele é estudante de fisioterapia. Olha que maravilha. Essa questão do planejamento, o quanto ele impacta, o quanto os déficits cognitivos impactam no desempenho, na independência para as atividades diárias do paciente, é absurdo. E se a gente não tiver olhos para isso, a gente vai tratar esse paciente com um olhar de quem quer melhorar força, de quem quer ajustar tônus, de quem quer... E não vai obter, de fato, o que o paciente precisa. Eu entendo, é um baita desafio o que fazer quando a gente tem pouco tempo, em especial quando a gente atende no SUS. Ao meu ver, quando a gente tem pouco tempo, a nossa avaliação tem que ser mais precisa. A nossa avaliação tem que ser mais focada. Mas não significa que eu vou pôr a lupa num sistema só. Significa que eu vou ter que detectar os sistemas que estão mais comprometidos, onde estão, eu vou falar em outra linguagem, as estruturas e funções corporais, falando da CIF, que estão realmente mais comprometidas,
para, número 1, orientar a família sobre como a família pode potencializar aquele lance que eu falei, volume e intensidade, ou seja, a dose, porque eu tenho pouco tempo e ele vem uma vez por semana comigo. No SUS, sei lá, 30 minutos de sessão uma vez por semana. Gente, eu vou dedicar esses 30 minutos de sessão para identificar as estruturas e funções problemáticas e orientar cada uma das sessões como a família vai poder, em casa, dar volume. Porque fazendo 30 minutos uma vez na semana, não vai cheirar nem feder. O pior, fazendo 30 minutos uma vez por semana, tratando a estrutura ou a função errada, piorou. Então, nesse paciente que você conta que a gente detectou que o planejamento era realmente a estrutura, né, e a função corporal com maior problema, ou seja, o sistema cognitivo era o de maior problema, eu tenho que sentar e conversar com essa família e explicar para... Vocês estão vendo aonde está a maior dificuldade dele? Vocês estão vendo que ele abre e fecha a mão? Que ele levanta e abaixa o braço? Ele anda, ele fica em pé. O problema dele não está na força. E enquanto a família, e muitas vezes o paciente, quando ele tem condições, enquanto eles não entenderem isso, a gente não vai adiante, percebe? Porque eles vão achar que eu estou gastando meu tempo. Porque eu não deveria estar auxiliando o paciente a se planejar. Isso não é função minha. Sabe qual é o problema? É a família entender que fisioterapia é só exercício físico, ginástica. E a culpa não está na família, a culpa está na gente. Não, de jeito nenhum, somos nós. A culpa está na gente, que não orienta e explica que o nosso trabalho é além do movimento. É muito reducionista colocar a nossa atuação para melhorar movimento. É reduzir demais. Né? A gente deseja melhorar funções, ações motoras, atos motores. Falando na linguagem da CIF, atividade e participação. E entender quais estruturas e funções estão comprometidas e estão repercutindo no déficit na atividade é o nosso papel. E se o problema for cognição, se eu não souber tratar, eu vou ter que indicar, gente. Tem que ter TO na jogada. Tem que ter neuropsicólogo na jogada. Senão não vai. Se o problema é perceptivo, ou eu vou aprender a entender o sistema perceptivo, eu vou aprender a avaliá-lo, eu vou aprender a realmente escolher estratégias de intervenção para esse sistema, ou eu vou ter que chamar ajuda, ou eu vou ter que indicar para TO, chamar neuropsicólogo. Não tem jeito. E se a gente trabalhar junto, então se esse paciente tem a sorte, como foi o caso, de ter TO e físio juntos, atendendo, opa, aí a gente deslancha, né? Então, não reduzir o nosso trabalho à recuperação de movimento, né? A gente faz muito mais do que recuperar movimento. Muito bom, muito bom. Coloquei também algo aqui, Camila, né? Em que momento, né, durante esse processo de reabilitação, né, de aprendizagem motora, a gente pode usar a prática constante e variada? Fala um pouquinho aí para o público o que seria uma prática constante, uma prática variada. Eu acho que, de um certo modo, a gente falou isso quando a gente atacou a questão da repetição sem repetição, né? Quando a gente fala em repetição sem repetição, nada mais é do que estruturar a prática de uma forma constante. Então, eu vou prescrever uma atividade, eu vou prescrever um exercício, sempre sem algo na mão. Então, essas questões
com relação à prática constante, né? A prática variada, aí ela já parte do pressuposto que alguns desses componentes eu vou mexer. E a gente não mexe em todos ao mesmo tempo. A gente mexe em um. Então, a gente diminui a altura da cadeira, por exemplo. Então, eu estou mexendo em questões ambientais, né? Da restrição ambiental, né? Ou eu mexo, sei lá, na distância do pé, né? Na distância do pé, mais próximo ou não da cadeira. Travou de novo, o pessoal está falando. Agora não é a minha, hein? Que a Eles minha estão pedindo internet aqui aqui. tá com uns 5 Acho que eles pediram pauzinhos para aqui. repetir só o início Repetir. que travou, se for possível. Eles pediram aqui para repetir o início. Eu repito, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Para mim tá. Dá um joinha aí, vocês estão? Então tá bom. Então essa questão da prática constante, né? A gente falou um pouco quando a gente falou sobre repetição sem repetição. Então, deixar com que o paciente repita um determinado exercício, uma série de exercícios, por exemplo, mantendo os parâmetros do movimento, mantendo direção, força, velocidade, ou mantendo as restrições ambientais. Né? Então, ele vai sempre sentar e levantar da mesma altura de banco, ele vai sempre sentar e levantar com órtese e sapato, ele vai sempre sentar e levantar sem apoiar a mão, né? Então, são os parâmetros relacionados às restrições do ambiente, né? As questões ambientais, as questões do indivíduo e as questões da natureza da própria tarefa. Então, o paciente faz prática constante. Então, prática constante é bom? É bom, claro que é bom. Prática constante estabiliza a aquisição do comportamento, prática constante permite que o paciente construa um programa, um planejamento, né? Então, é bom prática constante. Prática variada, aí a gente já insere incerteza, insere variação nesse sistema. Então, você pode variar amplitude, velocidade, parâmetros de força, direção, ou as questões do ambiente. Então, você muda o solo que ele anda, agora ele vai andar sem órtese, ou agora vai ser sem bengala, ou agora vai ser de olhos fechados. Então, existem muitas formas de prover variação. E a gente não provê variação tudo ao mesmo tempo, mudando todos os parâmetros ao mesmo tempo. É muita incerteza para o sistema. Né? Então, a gente gerencia uma variação. É muita incerteza. E gera muita instabilidade no sistema do paciente, né? Então, é nosso papel dosar quando variar e o como variar. Muito bom. A gente ainda tem 5 minutinhos. A gente, quando estudante, quando a gente vai se aprofundar em uma especialização, uma pós-graduação, e a própria família, né, quando o indivíduo ele tem alguma lesão ou evoluiu, né, desenvolveu alguma doença neurodegenerativa, fala-se muito no córtex cerebral no cérebro, né? Mas cada vez mais o cerebelo ele tem adentrado como realmente a porção aí, a parte desse encéfalo que está diretamente relacionado com a aprendizagem motora. Então, eu tenho alguns pacientes que sofreram, nós temos, né, na verdade, lá na clínica, pacientes que sofreram lesões importantes a nível de córtex, né, e outras estruturas, mas que o cerebelo ele está lá íntegro, né? Então, assim, isso dá uma... Eu queria que tu falasse um pouquinho desse cerebelo para a gente. Porque aí a gente Você sabe que eu sempre tenho certeza que tem essa porção aí que vai dar. Você sabe que eu sempre falo que o cerebelo e sem dúvida, o cerebelo, ele recebe 80, 90% das aferências.
Então, todas as informações Ô, sensoriais que Camila, entram eu no te puxar sistema, do a cerebelo. maioria delas. Eu te puxar te pedir aí Oi? para falar do cerebelo, faltando 5 minutos, hein? Cortou. Não tem problema, eu falo rapidinho. O cerebelo, ele recebe essas aferências. Então, 90% do que está entrando no sistema chega lá. Significa que a gente, com as nossas mãos, com a nossa fala, com as informações sensoriais que a gente consegue adentrar no sistema, é pelo cerebelo que a gente entra no paciente. Então, o potencial do cerebelo não é, ele vai muito além de equilíbrio. Ele tem um papel cognitivo, ele tem um papel de planejamento, ele tem um papel. Então, assim, eu finalizaria a minha fala dizendo: amem o cerebelo dos seus pacientes, conversem com o cerebelo desses pacientes. Quero Um dizer, cerebelo. mandem informações sensoriais adequadas para o cerebelo dos pacientes, para que você seja um agente facilitador da aprendizagem dele. Perfeito, Camila, perfeito. Estou tão feliz para a gente concluir, né, essa nossa conversa. Eu queria que Camila, né, queria que você tentasse aí, não sei, formular uma frase ou que resumisse um pouco do que a gente conversou hoje. Uhum. Eu diria, live do cerebelo, farei uma live do cerebelo, Cerebelo, nada ô mal. Wagner, Eu diria Marilene e profissionais, Karen. profissionais, entendam quando é hora de colocar a lupa na avaliação e quando é hora de tirar a lupa da avaliação. Entendam as necessidades dos pacientes e sejam agentes facilitadores desse processo de aprendizagem. Instruam a família, tragam a família para dentro do processo e forneçam informações sensoriais adequadas para o sistema do paciente. É isso que faz a aprendizagem acontecer. Eu diria isso. Agradeço demais o convite. Uma honra estar aqui com vocês. A conexão não ajudou muito, a gente pode repetir numa outra oportunidade, mas foi muito bacana. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Camila. É sempre um prazer conversar com você, né? A forma como você passa, esse brilho nos seus olhos, que ele seja eterno quando você fala. Seja de conceitos que venham da educação física, que eu sei que você está lá, né? Juntinho, e da fisioterapia. Então, a gente está muito feliz e até Muito breve. obrigada. Um beijo, obrigada a todos. Até muito breve. Obrigada a todos, viu? Parabéns pela iniciativa. Sucesso! Obrigada para você em dobro.